Esse é o Abel Ferreira que eu conheço. Não teria outra forma de eu começar esse vídeo, esse papo, essa nossa conversa, repetindo o título do vídeo mesmo. Esse é o Abel Ferreira que eu conheço. E mais, admiro, respeito e me inspiro. Bom, gente, eu decidi ver hoje a coletiva inteira do Abel Ferreira, é uma coletiva mais longa, e eu preferi mesmo ver hoje, porque eu acho que quando a gente vê algo no dia seguinte, a gente tá com a cabeça mais fresca, com a mente mais fresca, e a gente consegue captar mais a informação que o nosso cérebro recebe. E de cara eu achei muito perceptível a mudança de postura do Abel Ferreira. E eu separei 2 pontos dessa coletiva, ou seja, 2 trechinhos bem rápidos. Por isso eu peço que você fique até o final do vídeo e a sua opinião também é muito importante. Então deixa aqui nos comentários porque é muito importante saber o que você pensa e, claro, para o crescimento do canal. Mas, como eu falei, eu separei 2 trechos aqui que eu quero abordar 2 pontos com vocês que me levaram novamente ao título do vídeo. Esse é o Abel Ferreira que eu conheço. Então segue o primeiro trechinho e depois a gente volta a conversar. E o jogo não se joga só em 45 minutos e, na minha opinião, o plano correu perfeitamente. Metemos o Hendry quando tínhamos que meter, quando se fosse preciso arriscar, metemos o Kevin quando tínhamos que meter, metemos o Luís quando tínhamos que meter. Bom, esse primeiro ponto é que ele fala abertamente e mantém a convicção do plano dele, ou seja, ele disse que realmente essa era a estratégia, né, de colocar o Endrick e o Kevin no momento mesmo que ele os colocou. Bom, eu também mantenho a minha opinião de que essa dobradinha ela nunca deu certo e de que a estratégia que foi adotada também não deu certo, exceto o jogo contra o Deportivo Pereira, mas a gente não pode levar em consideração, uma vez que o Deportivo Pereira é um time extremamente frágil, vulnerável. Então, para mim, dos 4 tempos que ocorreram, né, do jogo contra o Boca Juniors, os 180 minutos, eles não foram bem administrados, na minha visão. E o Palmeiras, ele não jogou bem em 3 tempos, sendo apenas o último tempo contra o Boca Juniors que a gente conseguiu ter dinâmica e o nosso ataque funcionou. Não é à toa que a gente conseguiu empatar o jogo, mas a gente perdeu nos pênaltis. E agora você deve estar me perguntando, né? Ué, mas se ele não mudou de opinião, se ele tem a mesma convicção, por que é o Abel que você conhece, Paty? A resposta é a forma como ele respondeu e conduziu a coletiva inteira. Ele mantém sim a mesma convicção dele, mas a forma como ele responde não é nem agressiva e nem passiva, e sim assertiva. E é nisso que eu acredito. Na minha visão, eu acho que não tem problema nenhum você ter as suas convicções, assim como eu tenho as minhas. Eu não concordei com a estratégia dele, mas eu acho que a forma como você fala é aí que está a diferença, é aí que está a mudança. E outro ponto que eu vou dividir em 2 partes e que puxa o mesmo gancho dos meninos, ou seja, da molecada, eu vou dividir em 2 trechos e depois a gente conversa de novo. Há esta loucura, quando as coisas correm bem, transformam os jogadores em deuses, os treinadores em deuses e direção em deuses. Depois, quando se perde, transformamos em lixo. E não é assim. Não é? Todos nós temos coisas boas e coisas más. E eu, pessoalmente, não me revejo neste 8 e neste 80. Eu sempre tentei manter a coerência dentro das minhas análises. E eu já falei várias vezes aqui no meu canal, no NOQD que eu participo, e na Pitaco Palmeirense, que eu não acho que quando ganha tá tudo bem e quando perde nada presta. Eu sou sim a favor de uma reformulação no elenco, porque eu acho sim que alguns jogadores têm sim o seu ciclo encerrado. Isso eu falei praticamente o ano inteiro no meu canal. Sempre falei que o Palmeiras precisava sim de reforços pontuais, ou seja, uma sinergia com os mais experientes, os reforços, que são as chegadas, e claro, a base. Essa sinergia faria sim, na minha visão, com que o Palmeiras pudesse ter mais chance de competitividade e, claro, brigar com mais forças para Libertadores, Brasileiro, e que foi o que o Abel falou mesmo, né? As principais competições ficaram de fora. É verdade, a gente ganhou 2 títulos, mas Libertadores e Brasileiro, a gente, infelizmente, ficou sem a Libertadores e muito, muito, muito improvável que
o Palmeiras chegue a ser campeão do Campeonato Brasileiro. E isso realmente é parte da característica do ser humano, né? Eu já falei também algumas vezes aqui que o ser humano ele tem somente duas prateleiras, a boa e a ruim. E quando tá tudo bem, a tendência é sempre o ser humano colocar alguém, né, ou que seja jogadores, técnico, comissão, na prateleira do bom. E quando passa por um momento de instabilidade, coloca na prateleira ruim. E fica um vão, fica um vácuo aqui, que é o meio termo, é o bom senso, é esse balanço que eu sempre tento manter. Eu falei tento, porque muitas vezes é difícil sim, nós somos seres humanos. Vamos para o segundo trecho que ele fala e a gente volta a conversar de novo. Claro que temos para, porque o problema destes moleques não é a qualidade deles, é que é a agressividade com que se faz as críticas aos nossos jogadores. Aos nossos, no geral. É a agressividade com que se hoje diz que o Endrick é o melhor do mundo e a seguir se manda o Endrick que tem que ir jogar nos Júniors porque está a passar uma fase menos boa. Ou porque o Jonathan hoje jogou muito bem e amanhã já não presta. E isto é que mata os jogadores. É isto, a crítica é tão agressiva, tão violenta, que os mata. E infelizmente isto que nós temos, que é um telefone, tem coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Ajuda-me a ver os meus pais quase todos os dias, a minha família, apesar de eu não lhes tocar, mas ajuda. Mas tem outras que é veneno puro. De ódios, de invejas, de violência. E isto é o que nós semeamos. Se eu semeio isto, como é que vocês acham que os jogadores se sentem? Como é que vocês acham que os jogadores se sentem? E é por isso que nós, comissão técnica, quando lidamos com... Temos 12, se contar com Kaique, com Mateus, 2 goleiros, se contar com o Garcia, se contar com o Naves, se contar com o Vanderlá, Fabinho, Jonathan, o Rios, que veio de onde veio, né? O Kevin, que chegou agora, o Luís Guilherme, o Endrick, e está-me a faltar aqui mais um seguramente. Nós temos que ter muito cuidado quando metemos estes jogadores, porque no dia de hoje, né, quando se perde como foi hoje e quando se perde como foi contra o Boca, não sobra só o grosso, bem para o treinador, para o diretor e para o presidente. É assim que funciona. Mas depois, nesta porcaria que nós temos na mão, vem a violência mental. E é isto que os jogadores não estão preparados. Bom, na minha percepção, essa frase dele é de uma veracidade sem igual. A internet ela é perigosa sim. E como sempre, a internet ela é fruto da indiscutível criatividade do ser humano. Mas essa mesma criatividade ela pode ser usada para o lado bom e para o lado ruim. E no caso das críticas, ela muitas vezes é sim usada e falada, verbalizada para agressividade, o qual eu sou completamente contra. E eu, de verdade, consigo entender o que o Abel quer passar, uma vez que ele tem a palavra gestão muito latente dentro dele. E quem tem esse apego à gestão, à equipe, ao comprometimento com o grupo, tende muitas vezes a querer blindar, controlar de todas as formas a parte mais vulnerável. E nesse caso, justamente, a parte mais vulnerável são os meninos. E o engraçado é que uma das frases que ele mais utiliza, tanto para o elenco quanto nas coletivas, é que tal parte eu não controlo, isso eu não sou capaz de controlar, isso não está nas minhas mãos. E a partir dessas falas dele, que eu concordo bastante, que muitas vezes o controle ele não está na nossa mão. Então, na minha visão, a responsabilidade do que alguns jornalistas, críticos e parte da torcida falam não está na mão dele. Infelizmente ou felizmente, a responsabilidade do que os meninos vão consumir ou não são deles. Desses meninos que têm lá já seus 20, 21, 22, 23 anos. Exceto o Endrick e o Luís Guilherme, que tem 17. Por isso que nesses casos de muita exposição em conjunto com a vulnerabilidade, eu sou muito a favor da construção pessoal interna, porque realmente aguentar esse tipo de crítica, que na verdade muitas delas são extremamente agressivas, é muito duro de lidar, é muito difícil. Por isso que eu sou muito a favor da construção pessoal. E como eu falei, deve ser sim muito difícil aguentar esse tipo de crítica. Até ontem o Endrick, ele era um bagre, como eu já ouvi muitas e muitas vezes. E hoje ele é a solução para os nossos problemas no ataque. E assim como todos os outros, Fabinho, John
e todos esses meninos da base e também os mais experientes. E falando da parte do Abel, essa blindagem excessiva tira a liberdade deles, dos meninos, de fazer o que eles mais amam e de fazer o que eles escolheram fazer a vida inteira, que é jogar futebol. E infelizmente, Abel, não tem outra forma dos meninos se sentirem mais preparados, blindados e prontos do que não jogando futebol dentro de campo. Já que, como você mesmo falou, a qualidade desses meninos não se discute. E eu concordo 100% com você. Bom, gente, eu quis expor aqui o meu pensamento, porque vocês sabem da minha tamanha admiração pelo Abel Ferreira, pelo ser humano que ele é. Por isso eu quis tirar alguns trechos, como eu falei, a coletiva ela foi muito boa, foi muito positiva, tem muito material rico dentro dessa coletiva e muitas respostas também. E eu quis tirar 2 trechos aqui que para mim foram os que mais me chamaram a atenção para a gente discutir. Por isso, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. E se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Gente, é muito importante a sua inscrição junto com o seu like, porque o seu like é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. Combinado? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos e avante palestra sempre.